Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui na Modular Crypto. Eu sou o Guelph e comigo João Kryptonita. E hoje o assunto é Account Abstraction e por isso trouxemos aqui o João Ferreira, que é o cofundador da Picnic. O pessoal já deve conhecer a Picnic. Ele também é um entusiasta em abstração de contas, ou Account Abstraction. No Twitter dele mesmo ele diz Bullish in ERC 4337. A gente vai explorar um pouquinho sobre isso. João Ferreira, seja muito bem-vindo aí ao podcast da Modular Crypto. Muito obrigado, Guelph. Super feliz de estar aqui com você, com o Curi, e para falar um pouco de um tema que eu acho que é um tema que eu conheço bem e que eu tenho um carinho especial e esperança que vai mudar bastante esse nosso mundo de Web3 nos próximos anos. Boa. Pô, João, é legal falar desse tema contigo, cara, porque eu lembro que a primeira vez que eu te conheci, você já falou de abstração de contas comigo e desde então você é a pessoa que sempre quando eu encontro tá falando de Account Abstraction. Eu lembro que a gente encontrou no Blockchain São Paulo também, a gente fez até uma demo, a gente pode até falar um pouco depois disso. Mas eu sei que, cara, desde que a gente conversou pela primeira vez, você é um cara que sempre defendeu ali Account Abstraction, né, cara? Um tema que a gente já ouve muito falar e eu acredito que daqui pra frente a gente vai ouvir cada vez mais. Mas antes da gente entrar diretamente em Account Abstraction, João, eu queria dar um passo para trás pra gente ir construindo a ideia. E eu queria te perguntar, cara, quais são as principais limitações que a gente tem hoje nas carteiras tradicionais de cripto? Cara, o jeito que eu penso sobre isso, assim, é tipo, o que acontece quando você faz um onboarding, você traz uma pessoa nova para cripto, uma pessoa que não está em cripto, né? E como é que é a experiência dessa pessoa? Acho que começa já que, tipo, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é, tipo, anotar uma senha em algum lugar. Não pode anotar no computador, porque se o computador for hackeado, você pode perder a senha. Você tem que, sei lá, a recomendação mais natural é que anote num pedaço de papel. Se alguém ler esse pedaço de papel, você perdeu todo o seu dinheiro. Então, você joga uma responsabilidade gigante na pessoa e você bota um fardo de ela ter que entender um conceito novo, aprender uma coisa nova, só para acessar o ecossistema. Então, essa é a portinha de entrada. E com isso, você não fez nada ainda. Então, Account Abstraction vem para resolver esse problema de criação de conta, criação de seed e vários outros. Assim, super feliz em entrar pedaço por pedaço do problema. Acho que é bem valioso destrinchar exatamente o que Account Abstraction resolve, mas acho que o problema que existe é que é uma fricção gigante trazer gente para cripto de verdade hoje, para usar os protocolos de DeFi, para usar a blockchain de fato. E acho que um motivo muito grande disso é que a forma com que a estrutura de conta do Ethereum foi pensada não foi uma forma que acabou sendo ótima para a usabilidade. Então, acho que hoje chegou um momento que faz muito sentido a gente começar a construir infraestrutura para usar uma blockchain ser algo acessível para uma pessoa que sabe usar o celular. Pô, maneiro demais. E Account Abstraction é um tema bastante falado e vocês estão ali na frente trabalhando em cima disso. E eu queria saber se Account Abstraction, abstração de contas, é algo nativo em cripto. É somente falado em cripto ou existe fora do âmbito cripto? Eu nunca ouvi esse termo fora de cripto. Acho que é um termo super específico. E acho que ele é específico para cripto porque o jeito que a gente originalmente criou uma conta em cripto lá, uma carteira, uma Externally Owned Address, EOA, que é a carteira que você gera quando você faz lá a sua senhazinha do MetaMask. Esse tipo de carteira, ela vem com um monte de defeitos ou complicações, né? Acho que o primeiro defeito é esse que a gente falou, de você precisar de uma seed phrase. Acho que isso já é uma responsabilidade, uma dificuldade. O segundo defeito é que você tem que pagar gas. Para pagar gas, você normalmente só consegue pagar em uma token, que é a token da rede. Então, você quer fazer uma operação em dólar, você quer fazer um yield em USDC, ou você quer comprar um NFT. Você vai ter que ter a moeda A e moeda B. São operações que elas
Tipo, você só quer investir em dólar. Você, teoricamente, só precisaria de dólar para fazer isso. Né? Mas com as limitações da blockchain, não. Você precisa de dólar e você precisa de Ether na Ethereum ou nas L2, ou você vai precisar de Matic na Polygon e por aí vai. A própria coisa de selecionar a rede também é uma fricção maluca, né? Então, tipo, você tá na Arbitrum, fez uma operação lá, agora você quer fazer outra na Optimism, você vai ter que trocar de rede, você vai ter que jogar gás para outra rede, vai ter que achar uma bridge para aquela rede, dependendo da rede, não é fácil achar bridge. E o último ponto que as contas não conseguem fazer e que a Account Abstraction resolve é basicamente você fazer várias transações de uma vez. Então, uma parada que é super simples, mas que é bizarro, que é fazer approve swap. Então, você tem uma token RC20, você quer trocá-la por outra, primeiro você tem que aprovar o contrato da token e depois você faz o swap. Eu até contei na outra vez que a gente falou que a primeira vez que eu fiz swap de RC20, eu fiz o approve, achei que tinha feito o swap, esperei uma semana e aí descobri que a token estava na minha carteira ainda. Então, acho que todas essas nuances e todas essas esquisitices que a gente tem numa conta de Ethereum, a gente consegue resolver com a abstração de conta, porque a gente basicamente cria um contrato inteligente, um smart contract, uma smart wallet, né? Um contrato inteligente que vai agir como uma conta, um smart account, e a gente vai jogar dinheiro dentro desse contrato, e esse contrato ele vai ser programado de um jeito que você consegue fazer essas coisas executarem de um jeito super fácil, diferente de uma conta ou uma carteira normal. Então, os 4 problemas primeiro, criar seed phrase, segundo, pagar gas em token da rede, o terceiro é seleção de rede, e o quarto é batch de transação. Assim, você conseguir fazer mais de uma transação de uma vez. Então, você faz o approve e o swap junto e já resolve sua vida. Ô, João, você falou aí sobre os problemas, né? A seed phrase. A seed phrase são aquelas palavras sementes. Você referiu como senha, mas não é algo que você escolhe, né? É algo que você abre uma carteira, você abre uma chave privada, eles te dão algumas palavras e você dificilmente vai conseguir memorizá-la. Então você tem que escrever num papel e se você perder aquilo ali, você perde acesso à sua carteira. E esse tipo de conta é o que a gente chama de EOA. E aí tem a conta Contrato Account, que é o CA. Então, Externally Owned Account, que é o EOA. Aí você falou aí que um balanço representa o total de Ether na conta. Você precisa de Ether. No caso, a gente está falando do Ethereum, para pagar as transações, ou o token nativo da rede EVM para pagar as transações. Um único nonce de cada transação. Você não consegue fazer várias transações em uma única transação. Não consegue fazer um batch de transações ali. E é um endereço único para cada conta. Qual que é a diferença, então, dessa Externally Owned Account? A gente consegue se aprofundar um pouquinho mais sobre Externally Owned Account e Contract Accounts. Tá. O Externally Owned Account é a conta padrão do Ethereum. Então, ela é implementada a nível de Ethereum. Então, são os desenvolvedores de cliente que vão criar como é que essa conta funciona. Isso foi feito em 2015 ou 2014, né? Acho que é exatamente o mesmo jeito que a conta se comporta desde sempre. Acho que nunca teve nenhuma mudança significativa até onde eu tenho acompanhado essa parte da história. O Contract Account é literalmente um programa que você vai usar ele como se fosse uma conta. E aí, por ser um programa, uma coisa que você ganha é programabilidade. Então, você pode fazer qualquer comportamento que você quiser com aquela conta. Então, por exemplo, o negócio de pagar gas em qualquer token. Como é que isso funciona por debaixo dos panos? Você vai criar um programa e na hora que você quer mandar uma transação, você vai fazer uma assinatura. É parecido com o Gnose Safe, né? Então, não é nem uma transação que você precisa executar on-chain. É só aquela assinatura que você não paga gas, você pode assinar de qualquer rede. Você faz essa assinatura e você manda essa assinatura para um relayer, alguém que vai transmitir a transação na rede para você. Essa pessoa vai jogar a assinatura junto com a transação que você quer fazer. Você joga isso dentro do contrato, o contrato da sua conta, né, o Contract Account. O Contract Account vai validar que aquela transação é válida. E quando ele valida que aquela transação é válida, por exemplo,
eu vou dar um exemplo, a gente quer investir 100 USDC. Ele vai pegar lá os 100 USDC, vai fazer o investimento, mas além disso ele vai pegar lá, sei lá, dependendo da rede que você está, 20 centavos de dólar e vai dar para o relayer, que é o cara que jogou a transação na rede para você. Ele vai ter que pagar a moeda da rede, então se tiver, sei lá, numa Polygon da vida, ele vai ter que ter Matic para jogar a transação na rede, mas você programou o contrato de um jeito, você basicamente hackeou o que é uma conta padrão através de um programa, para na hora que a transação é enviada, você conseguir pagar gas em um USDC para o cara que de fato tinha Matic para jogar a transação. Então, na prática, você facilita pra caramba para o usuário, porque a experiência dele ele só tinha o USDC e ele conseguiu fazer uma transação a partir de USDC. Mas se você for ver debaixo dos panos, é um monte de emendado, engenhoca, para dar um jeito. Tipo, são lógicas bem complexas e tudo para funcionar com a estrutura que a gente já tem e deixando fácil para o usuário, mas não quebrando nada a nível de infraestrutura e de blockchain, né, de rede. Fez sentido? Fez sentido, sim. Aí, ainda nesse tema de Account Abstraction, eu queria saber, explorar um pouquinho mais o que é Account Abstraction. Se você tiver alguma analogia para a gente comparar com algo do mundo real. Acho que uma vez a gente conversou sobre isso, vocês falaram sobre a Visa hoje, os cartões, ninguém sabe o que acontece ali por trás. E é algo bem similar hoje em Account Abstraction. E o que você vê aí que Account Abstraction pode melhorar na nossa experiência na Web3? Você falou vários problemas, mas o que de fato você acha que vai melhorar o nosso problema na Web3? Eu acho que Account Abstraction torna Web3 acessível para qualquer pessoa. Eu acho que esse exemplo do cartão de crédito é muito legal porque é uma infra extremamente complicada. Assim. Eu tive uma amiga que trabalhou na Pagar.me, que era uma processadora de cartão de crédito. Ela ficou um ano lá, ela nunca entendeu exatamente como é que funcionava uma transação de cartão de crédito, porque é um monte de gente embolada, tem um banco, tem um adquirente, tem intermediário, e aí dependendo do tipo de chargeback que dá, vai para uma pessoa, é tipo um fluxo extremamente espinhoso para quem trabalha com isso, para quem fornece esse tipo de infraestrutura. Mas para a gente que usa cartão de crédito, você passa o cartão. Se tem uma compra que não reconhece, você tem um fluxo lá que você faz, você fala com o seu banco, você pede o dinheiro de volta, mas é extremamente acessível para quem está usando. E blockchain hoje, me parece que o que a gente está fazendo é jogando a responsabilidade no usuário de entender como é que uma blockchain funciona, de ter que estudar sobre a infraestrutura que ele está usando para ele conseguir usar um serviço que ele quer. E o Account Abstraction não é escalável. Não é escalável, né, João? E com o Account Abstraction você tira a responsabilidade dele, que eu acho que é a coisa certa a se fazer. Né? Você pega e puxa a responsabilidade para você, e, tipo, se a infraestrutura é complicada, eu vou cuidar disso, e você vai ter só o que você precisa fazer e vai ser fácil. Boa. Realmente, cripto, eu sempre falo isso, cara, cripto ainda vive uma época muito difícil, porque você tem que estar extremamente interessado para você se manter aqui hoje, cara. Tem que querer realmente aprender, querer estar aqui dentro, querer se envolver no ecossistema, porque senão, cara, se você tiver um pinguinho de dúvida, um pinguinho ali, muito provavelmente você vai sair, porque realmente é muito difícil. Criar uma carteira, anotar 12 palavras, e lembrando que não são 12 palavras em português ou em um idioma que qualquer pessoa aqui do Brasil fala, não é minimamente em inglês, então muitas vezes eu tentei explicar pro meu pai como funciona uma chave privada, eu não consegui, porque a hora que ele via as palavras em inglês ali, ele se perdia, coitado. E realmente não é incrível a gente imaginar que dessa forma a gente vai chegar no mainstream, né? E aí eu queria te perguntar, João, você acha que com a Account Abstraction a gente tem chances de chegar, não vou dizer no mainstream, mas um pouco mais próximo do público, então? Essa é a sua ideia por trás da Account Abstraction? Sim, eu acho que a Account Abstraction é um passo necessário para chegar no mainstream. Acho que é impossível chegar no mainstream sem Account Abstraction. Eu acho que a Account Abstraction não significa muita coisa. Tipo, acho que a gente resolver a Account Abstraction, a gente não vai chegar no mainstream. Acho que a Account Abstraction é uma ferramenta que vai deixar a cripto fácil. E acho que a partir do Account Abstraction a gente vai conseguir criar apps que pessoas normais vão conseguir usar.
E se a gente conseguir criar apps que sejam muito úteis e que as pessoas de fato queiram usar, eu acho que aí é o mainstream, mas eu acho que não tem como fazer isso sem passar por essa barreira de usabilidade. Assim. Do jeito que cripto acho que não tem a menor chance de cripto ficar tão popular com, tipo, qualquer produto em blockchain ficar do tamanho com o WhatsApp, o Instagram, o TikTok. E Account Abstraction é o que permite que a gente tenha um negócio tão fácil de usar quanto um TikTok, mas rodando em blockchain. Boa, legal. Eu concordo muito com isso. Eu vejo essa tendência cada vez mais aumentando no mercado e essa preocupação também, porque acho que todo mundo já percebeu, até os grandes provedores de carteira, né? A própria MetaMask, a Reb, todo mundo lá já sabe que, cara, se a gente não simplificar essa experiência, eu sempre falo com o Guelph, pelo menos uma vez por semana a gente reclama da MetaMask. Pelo menos uma vez por semana a gente reclama. E igual você falou, a gente estava falando hoje mais cedo, é muito difícil achar a rede, aí uma hora você está no protocolo X utilizando a rede Y, você mudou de protocolo, você tem que mudar de rede, assinar uma transação, mudar. É chato, é muito chato. Mas eu queria ainda seguindo a sua resposta, João, eu queria te perguntar, cara, muitas vezes quando a gente fala de cripto, a gente propõe uma solução, mas não sabe até onde essa solução pode chegar. Então, por exemplo, a gente tem os rollups aí da Ethereum, mas a gente não sabe qual que vai ser a forma final dos rollups. A gente sabe que hoje em dia eles estão sendo dessa forma e estão evoluindo dessa forma. Você acha que com a Account Abstraction segue a mesma linha? Ou seja, a gente está criando ali a infra aqui para depois novas soluções então serem criadas com base em abstração de contas e aí sim a gente poder ter assim, uma adoção maior, uma adoção em massa? Acho que sim, Cúria. O jeito que eu enxergo o Account Abstraction, acho que é muito mais uma infra e uma fundação para construir em cima, do que, de fato, uma solução já pronta. Até essa própria parte aí de autenticação, de como é que você gerencia uma chave privada, como é que você valida uma transação, é um dos tópicos que eu vejo muita novidade em cima. Então, até antes da gravação, a gente tinha comentado daquela demo do Blockchain São Paulo, que é uma demo usando Passkeys ou WebAuthn. E isso é um padrão de autenticação. É uma coisa de Web 2. Todo celular um pouquinho mais novo, assim, acho que todos os celulares nos últimos 5 ou 3 anos vão ter isso por padrão. E é um jeito de você ter uma chave privada dentro do seu celular. A chave privada não sai do seu celular para nada. Você não consegue ler ela com nenhum app, você não consegue exportar essa chave privada, mas você pode usar ela para assinar uma transação. Então, o exemplo que a gente fez lá na demo do Blockchain São Paulo era você mintava um NFT usando a biometria do seu celular. Então, se tivesse um iPhone, você ia fazer com Face ID. Se fosse um Android, você ia fazer com digital. E na hora que você bate a digital, ele assina a transação, como se fosse clicar no MetaMask ali no browser, e você pega essa transação assinada, joga on-chain, que ela é verificada on-chain. Mas você só consegue fazer isso com Account Abstraction, porque a chave privada que está no seu celular é diferente de uma chave privada do Ethereum. Não é a mesma curva criptográfica. Então você precisa de uma função customizado on-chain para verificar que aquela assinatura está certa. E isso acho que é uma coisa que, por exemplo, quando surgiu o 4337 e quando começou a ter esse tipo de pergunta, não era um tópico relevante. Assim. Talvez estivesse na cabeça de uma ou outra pessoa, mas eu não sei se alguém tinha ligado os pontos que dava para fazer esse tipo de autenticação. Então, acho que foi uma coisa que ficou aparente depois que a fundação já estava pronta e que te permite basicamente ter uma experiência super segura usando a biometria do seu celular. E igual isso, acho que vão ter coisas parecidas, vão ter sacadas que a gente vai aprendendo no meio do caminho e criando algo de fato robusto usando essas pecinhas de Lego, sabe? Ô João, dando um passo atrás aí pra gente poder dar uma pincelada no que você falou. Primeiro eu queria pontuar que cripto hoje não é escalável. A gente falou isso e tem vários exemplos por que cripto não é escalável. A gente que tá profundo já na toca do coelho, pra gente é muito fácil interagir com cripto, mas cara,
trabalhoso. Você vai para uma chain, tem que fazer bridge e tal. Aí você não tem Ether para pagar a taxa. E às vezes, uma coisa que me deixa bastante irritado é quando eu vou, sei lá, colocar um Ether em algum protocolo e aí tem lá a opção de você colocar Max. Quando eu coloco o Max, eu sempre me esqueço que tem que pagar o gas lá da rede. E aí os caras falam, pô, você não tem gas pra pagar a rede, então, pra pagar a taxa. Então, cara, são vários probleminhas ali que qualquer pessoa que não fosse tão interessado como o Curi falou, já tinha ido embora, né? E aí um outro problema que, não sei se isso é um problema, talvez é algo positivo pra indústria, é que hoje nós temos muita responsabilidade. Então, você quer entrar em cripto, lembre-se que você vai ter sua chave privada e com isso vem muita responsabilidade. Você vai ter que guardá-la, vai ter que protegê-la para que ninguém tenha acesso, porque você tem a custódia dos seus criptoativos. No entanto, a gente trazendo aí para o mundo Web 2, Web 2 todo mundo está acostumado a fazer senhas, ou então conectar, por exemplo, com o Google, conectar com o Facebook, e as pessoas têm milhares e milhares de senhas e estão sempre esquecendo a senha, e vai lá e recupera no e-mail e tal, isso é algo comum. Mas em cripto hoje, do jeito que tá, você perdeu sua chave privada, você perde acesso à sua carteira. Como que é a segurança de account abstraction comparado com o que a gente tem hoje? Assim, vai aumentar a segurança? Vai diminuir? Porque você falou aí um exemplo de que a chave privada fica no celular. Ou seja, o usuário não tem acesso à chave privada, eu consigo exportar para uma outra carteira. Como é que funciona a segurança em si desse modelo que você acabou de falar pra gente aí, João? Boa. A beleza do Account Abstraction é que você pode montar qualquer modelo de segurança que você quiser, né? Então você pode encaixar as pecinhas de Lego de qualquer jeito. Uma coisa muito legal que você ganha com Account Abstraction, com esses Smart Accounts ou Contract Accounts, é que você pode fazer qualquer coisa. Uma dessas coisas é fazer multisig. Então, por exemplo, a Gnose Safe, você vai lá, você diz quantas pessoas podem assinar uma transação e de quantas assinaturas você precisa para verificar uma transação. Então, se a gente tivesse lá uma gestão de fundo, nós três, a gente poderia ter uma multisig, cada um de nós três tem uma chave. Quem tiver duas dessas três chaves, duas assinaturas das três, validam a transação. Então, se dois de nós três assinarmos uma transação, a transação executa. E essa ideia de multisig, Account Abstraction, ela combina muito bem para gerar certos tipos de experiência que ficam fáceis e seguras. Então, vamos imaginar um SIG que três coisas podem assinar a transação. A primeira coisa é isso que eu acabei de falar, então é uma chave privada que fica no seu celular, ela não exporta. E assim, por que você precisa de mais coisas além disso? Primeiro que se você perdeu o celular, já era. Sendo super no nuance, o iPhone ele faz um backup lá tem um negócio que ele guarda as senhas e tem um backup na nuvem, que você consegue fazer com o backup disso. No Android não. Então você tem um Android e perdeu, já era. E se alguém conseguiu pegar o seu celular também, então você acaba tendo uns vetores de ataque, dependendo do tipo, o tanto de dinheiro que tem lá, talvez não seja seguro o suficiente para você ter só um iPhone. Mas aí você consegue misturar um iPhone, você consegue colocar um login via e-mail, então usar essas MPCs, que sei lá, pode ser parecido com o que a gente tem hoje no Picnic, então você loga com e-mail. E uma terceira chave pode ser, por exemplo, um provedor antifraude. Então, uma coisa que a gente considera com o Picnic é fazer exatamente essa arquitetura, e uma das três chaves ficar com o Picnic. Quem faz isso hoje é o Argent, que é uma smart wallet, acho que talvez seja a mais antiga, uma das mais antigas, explorando esse espaço e essas soluções um pouco mais diferentes, dá um pouco mais de riqueza de detalhe e de features que você não consegue fazer com a conta normal. Então, na prática, o que acontece? Você está lá com o seu celular, ou você está no computador, você quer assinar uma transação, mandou a transação. Se a transação for uma transação que é com um contrato conhecido, fazendo uma coisa que faz sentido, você está fazendo um swap,
o detector de fraude assina a transação, você tem 2 de 3, a transação é aprovada. Você está lá, logado no seu computador, sofreu alguma vulnerabilidade, alguém chegou, tentou drenar seu dinheiro, mandou dinheiro para um endereço esquisito, alguma coisa que de alguma forma acendeu um alerta de antifraude. O antifraude não assina a sua transação e te avisa, tipo, você tem certeza do que você quer fazer? E se você quiser fazer, você tem uma assinatura, você precisa de 2 de 3, você vai precisar do celular para autenticar e, de fato, confirmar que você quer fazer aquilo. Então, você começa a conseguir construir essas soluções que acabam que funcionam com uma autenticação de 2 fatores parecido com o que você tem no banco. Então, qualquer coisa um pouco mais não usual, qualquer coisa que represente um risco para o seu dinheiro, você vai precisar de um SMS, e-mail, sei lá, um token. Tem esses artifícios para garantir uma experiência fácil e segura. E acho que a Account Abstraction é exatamente a infraestrutura de cripto que permite a gente entregar isso. Boa, legal. Ô, João, e isso que você falou é muito interessante, cara. Eu tava até pensando aqui, porque a abstração de contas não é só para usuários, não é só para empresas, para protocolos, não é só para DAOs, é para todo mundo, né, cara? Então todo mundo pode ser impactado positivamente com isso. O que eu quero dizer? Eu mesmo estava pensando num puta uso de Account Abstraction, que para mim ia ser interessante, como você estava falando, de ter algum app no meu telefone que me avisasse se minha carteira tivesse começado qualquer transação. Eu sei que muito provavelmente isso já existe, mas eu não utilizo nenhum hoje. Mas por quê? Porque eu tenho receio de eu tá off, não estar com o meu computador e eu ver alguma coisa e alguma transação ser chamada ali na minha wallet que eu estou sendo hackeado. Se isso acontecer hoje, eu vou ser drenado, não vou nem perceber, depois eu vou ter que ver em algum explorador de blocos o que aconteceu, o que não aconteceu, né? Se a gente tiver alguma solução de Account Abstraction, isso pode chegar no usuário como se fosse uma notificação do iFood, ali, uma notificação de um banco, do Itaú. Olha, uma transação suspeita foi iniciada na sua conta kryptonita.if. Clique aqui para... Como a gente tem em corretora centralizada, né? Então, eu acredito que a gente pode ver muita coisa positiva saindo disso, como eu disse antes, não só para nós usuários, mas também para as próprias empresas e para tudo mais. E eu queria te fazer uma pergunta tão tanto quanto boba, João. Uma multisig pode ser considerada alguma coisa com Account Abstraction? Por quê? Por que tem minha pergunta? Porque a gente estava falando das carteiras EOAs, né? E aí, quando a gente parte para a multisig, a gente parte para uma conta que é um smart contract por trás, querendo ou não, apesar de ter suas limitações ali do que pode fazer ou do que não pode fazer. Faz sentido isso que eu estou falando, João? É realmente uma pergunta que eu estava refletindo aqui, cara. Na minha cabeça faz, Curi. Acho que eu enxergo o multisig como uma Account Abstraction bem primitiva e não tão focada em usabilidade, né? Acho que a multisig acaba que fica mais difícil de usar do que uma carteira normal. Mas acaba que é uma conta, vai fazer basicamente o que uma carteira normal faz, só que você vai ter muito mais trabalho para operar ela do que você teria com uma carteira normal. Acho que essa nova geração aí, essa hype do Account Abstraction, vai ser a infra ali por debaixo dos panos é muito parecida, então é um contrato que vai gerenciar seus fundos e ele vai gerenciar, vai ter uma lógica própria do que é uma assinatura válida e tudo mais, mas ele é feito para ser fácil. Eu acho que essa é a diferença desse último ciclo de hype. É um foco gigante em usabilidade e facilidade que não é tão presente nessas carteiras mais antigas. Assim. Acho que a Argent tem esse foco grande em usabilidade, mas acho que o Safe, a Node Safe, não tinha até recentemente. Tem outras carteiras surgindo aí, eu tava olhando a Avocado, que os caras criaram uma Layer 2, porra, abstrai tudo e você paga com $1 as transações, bem massa. Mas aqui, João, até o Vitalik, o fundador da Ethereum, fala... né, ele fala sobre a necessidade de Account Abstraction, diz que sem Account Abstraction a gente não vai escalar para massa. E por que a gente não tem Account Abstraction no Ethereum ainda? O jeito que eu enxergo isso, acho que a primeira coisa acho que é um débito histórico, assim, é um débito técnico, né? Então, o Ethereum foi feito de um jeito que não era a coisa mais fácil de usar.
E eu acho que o motivo disso é que fazer o Ethereum era tão difícil, já era um projeto de engenharia tão desafiador, que você conseguir pensar 5 anos na frente e entender que, nossa, esse negócio vai ficar gigante, quando ficar gigante vai precisar ser fácil para tiazinha usar. Então, acho que, sei lá, eu, no meu ponto de vista de quem está construindo algum projeto, esse é exatamente o tipo de problema que daqui a 5 anos eu resolvo esse problema. Eu acho que chegou a hora de a gente ter a infra, ter produtos, ter casos de uso muito legais e esbarrar que, nossa, é muito difícil usar isso e a gente precisa resolver isso agora. Mas o jeito que eu enxergo é puramente um débito técnico, assim, uma coisa que não foi priorizada 5 anos atrás e chegou a hora de resolver o problema. Ô, João, em 2020 foi introduzido o IP 2938, que é voltado para Count Abstraction. Depois tivemos aí o 3074 e o 4337. E o 4337 é um que você tá bem bullish. Eu queria que você explicasse pra gente o que é o 4337 e por que você tá tão bullish nesse IP. Boa. Eu não estou muito familiarizado com os outros EIPs, mas a principal diferença que eu entendi de por que esse 4337 ele acho que foi muito mais para frente que os outros, até onde eu entendo, não sei se como foi de fato, mas me parece que eu tive algumas conversas de account abstraction com algumas pessoas que me falam, puta, de novo, esse papo chato, cara, a galera tá falando isso há 5 anos já, não sai nada do papel, vai ser essa mesma coisa de novo. E a diferença crucial é que o 4337 ele não muda nada nos clientes. Então, os times que estão desenvolvendo os nós, eles não precisam... Você consegue implementar o 4337 sem mudar nada nos nós. É basicamente tipo um RC20, assim, é um modelo, é um padrão de como uma smart wallet, então, de como uma conta baseada em um contrato inteligente funciona. Você só padroniza isso, o 4337. Acho que essa é a coisa básica. Então, tem coisas que você pode adicionar nos clientes, tem gente adicionando infra de 4337 nos clientes de Ethereum, facilita algumas coisas, mas não é fundamental que isso exista. Você consegue ter um padrão de conta e ter uns ganhos de ter uma economia de escala de todo mundo usando os mesmos contratos, aí você começa a ter empresas que prestam serviços para pessoas que querem entregar smart wallets. Então, hoje a gente vai ter umas 5 ou 6 empresas que têm ofertas específicas de smart wallets para quem quiser fazer. Então, tipo, a gente, por exemplo, a gente não vai desenvolver nossas smart wallets. A gente vai... Muito provavelmente não vai. Então, a gente vai usar algum serviço pronto, já vai estar tudo auditado, e a gente foca em amarrar a experiência inteira, em distribuir isso, em meio que ligar todos os pontos. Então, a beleza do 4337, primeiro, não precisa de grandes mudanças no Ethereum. É só um padrão de código, não precisa mudar validador, não precisa mudar nada. Então, o custo de implementar é muito baixo. E aí, acho que essa é a primeira barreira. Acho que qualquer coisa que precisa de uma mudança grande é 10 ou 100 vezes mais difícil fazer. E a segunda é que você padroniza a tal dessas smart wallets e se padroniza de um jeito que você garante comportamentos básicos. Então, o jeito que o 4337 foi criado, estruturado, você consegue usar qualquer coisa que você quiser para autenticar ele. Então, todos esses... Dá para usar o multisig, dá para usar o passkey, que é o lance da biometria no celular, dá para usar qualquer outra coisa, coisas que nem existem hoje, a gente vai conseguir botar isso, botar assinatura à prova de quantum, tudo isso dá para fazer. Você vai conseguir pagar gas em qualquer token, você vai conseguir assinar a transação em qualquer chain, e você vai conseguir fazer batch de transação. Então, todas as principais dificuldades que a gente tem de experiência de usuário hoje, elas são resolvidas por esse padrão de smart contract, que é um padrão que não precisa mudar nada profundo na infraestrutura da blockchain. Então, essa combinação de ser uma mudança fácil de executar e, mesmo sendo fácil, resolver todos os principais problemas foi o que me fez ficar muito animado com isso. Assim, parece que é o
o ponto de equilíbrio onde as coisas vão acontecer, de fato. Dessa vez vai ser diferente. E acho que já está sendo diferente. Acho que Sim. 4337 está muito maior do que qualquer outra dessas EIPs foram. Tem um monte de empresa em cima disso e tudo mais. Ô, Corey, finalmente a gente vai achar uma utilidade para aqueles tokens, aqueles centavis que tem na carteira, sentado lá, que você não consegue vender, não fazer nada. Vamos pagar gas, né, com eles. Boa, é isso. Cara, é legal isso que você falou, João, achei bem legal mesmo. Eu até tenho uma pergunta, aproveitando toda essa onda aí, mas eu vou fazer um recap aqui, porque eu lembro que lá no IF Denver desse ano, a gente tava lá, o Guelph e eu, e a gente viu muitas carteiras falando assim, cara, a Counter Abstraction é o próximo passo, a gente tem que fazer isso, a gente tem que implementar isso. Eu confesso que foi a primeira vez que eu vi esse negócio de batch transactions, então várias transações dentro de uma transação grande, e eu achei genial, porque... Cara, primeiro vai eliminar custo de gás, vai tornar uma experiência melhor, mais facilitada, dentre outras coisas também que o pessoal estava falando lá. E eu tenho visto o potencial de Account Abstraction só aumentando, né? No sentido de, pô, cara, eu não quero só fazer várias transações dentro de uma só. Eu quero poder utilizar um DEP sem ter nenhuma carteira, se for preciso, porque é um DEP novo, eu quero interagir com o meu e-mail, se eu estiver na rua e tudo mais. Então... Eu tenho visto muito progresso acontecer, fico extremamente feliz com isso. E eu queria também te perguntar, eu sei que você foi no NFT Nova York, no IF Nova York, no IF Chicago, o que você tem visto de legal surgindo de Account Abstraction? Se quiser também, inclusive, falar o que vocês da Picnic estão trabalhando. Queria ouvir assim, cara, o que você tem visto aí, tanto na gringa quanto vocês mesmo, de Account Abstraction, que vale a pena trazer pra galera? Cara, teve até bastante projeto, assim, muita gente trabalhando em Account Abstraction na Hackathon. Acho que uma coisa muito comum de ver em Hackathon, e aí eu participei em algumas Hackathons, participei de 3 Hackathons no último mês. Tipo, você vai fazer alguma coisa vai fazer um projeto para doar dinheiro para um projeto. E aí você vai usar Account Abstraction no meio, mas não é algo necessariamente focado em fazer Account Abstraction melhor. Mas isso também isso é positivo, porque significa que se já tá tudo resolvido aqui embaixo, a gente pode partir para o próximo nível, né? As coisas que me chamaram, assim, que eu vi em mais volume, acho que foram dessa categoria de tipo, vamos usar isso. E tem algumas coisas que me chamaram a atenção, acho que mais do ponto de vista de infra, assim. Então, uma coisa que eu peguei numa dessas conferências foi assinatura de transação com e-mail. Então, quando você manda um e-mail, tem algum tipo de assinatura criptográfica que acontece e dá para usar isso para assinar uma transação. Tipo, se é seguro, se faz sentido, aí eu não formei minha opinião ainda a respeito. Mas é super interessante que a sua chave privada pode ser seu e-mail, sabe? Acho que é meio que essa a comparação. Então, acho que tem gente explorando esses limites do que você consegue usar para autenticar e dizer que uma transação é válida. Esse é o espaço que eu mais vejo andar. E aí entra o tal do Passkeys que a gente falou, acho que tem muita gente interessada nisso. Tem um EIP novo sobre isso, que é o 7212, que é basicamente para otimizar a computação da curva criptográfica, que é um pouquinho diferente. Então, acho que essa parte de qual vai ser o padrão de autenticação, como é que uma transação vai ser assinada, qual vai ser o equilíbrio disso, acho que isso que está sendo trabalhado e está sendo definido. E é uma coisa que a gente tem discutido bastante internamente, porque o objetivo é basicamente ser seguro, e a régua que a gente tem pensado é ser mais seguro que uma Ledger. Acho que, e até para ser um pouco mais específico, assim, acho que o nível de segurança da Ledger de ataques cibernéticos é muito alto, mas acho que tem alguns outros riscos que, quando você tem uma Ledger, que você fica exposto, a não ser que você seja ultra cuidadoso. Então, você tem uma Ledger e você tem uma chave privada, que as duas ficam no mesmo lugar. Se alguém pegou o papel que você anotou sua senha da Ledger, já era. Então, acho que esse é o principal vetor de ataque se você fez isso.
e teve um incêndio em casa, se tá tudo lá, já era. Então, tem algumas coisas que não são riscos cibernéticos, mas são riscos reais, né? Chega algum cara lá com um pedaço de pau na sua casa, talvez seja um problema gigante. E aí, quando você começa a usar multisigs e esquemas que não dependem de um ponto único, você começa a se livrar de alguns tipos de problema. Então, ainda que entre alguém na sua casa, não necessariamente significa que todo o seu dinheiro vai ser rapado, porque você vai precisar de alguma outra assinatura que pode estar em outro lugar. Ô João, e como que você almeja ver o futuro da Web3, assim, com Account Abstraction? Onde você acha que a gente vai estar daqui a alguns anos? Eu acho que o Web3 vai parar de ser... Eu não sei muito bem como é que a gente vai fazer branding, como é que a gente vai comunicar, mas eu acho que vai parar de ser uma feature, basicamente. Então, acho que do mesmo jeito que, sei lá, a gente usa Instagram ou Facebook, sem se preocupar, sei lá, com o que é HTTP ou com essas coisas que acho que os nerds ficavam... Até mesmo o aplicativo do banco, né? Os aplicativos do banco hoje estão bem sofisticados. O cara não precisa fazer muita coisa, tá ali acessando e beleza, interagindo. E é isso que a gente tá buscando, né? Acho que a galera vai usar lá o FriendTech igual usa o Instagram, vai apostar nas shares, fazer um giro rápido, sem pensar muito o que está acontecendo por baixo. Só usa, faz o que você quer e é isso. Então, eu acho que a gente está num ótimo caminho para isso, para a experiência de Web3 ser basicamente igual à experiência de Web2, assim, não ter diferença. Aperta um botão, funciona e é isso. E uma vez tendo a abstração de conta já nativa, não nativa no Ethereum, que eu acho que é um desafio ali técnico, né? Talvez a gente até veja isso implementado ali já na base, mas falando de Layer 2, outras EVMs, vai ser algo comum, né? Possivelmente você vai conseguir interagir com todas as Layer 2, sem saber que tá, sem precisar talvez trocar de chain toda hora, vai conseguir mandar token de maneira mais fácil, né? João, antes do Curi avançar aí com a próxima pergunta sobre Picnic, Ethereum Foundation, eu queria trazer a Picnic mesmo como um exemplo de Account Abstraction. Eu sei que ainda falta algumas barreiras tecnológicas, mas vocês estão pensando bastante em como abstrair ali o acesso para o usuário. Como o foco de vocês hoje é Brasil, hoje, para você abrir uma conta na Picnic, por exemplo, é muito fácil. Você conecta com o seu e-mail. Beleza, ali já criou, você usa um serviço de terceiro, ali já criou uma chave privada, a pessoa já tem acesso a uma conta. E depois, ela simplesmente faz um Pix e ela já está interagindo com a blockchain. O que vocês estão abstraindo no back-end, na minha visão? Pô, aquelas estratégias de como conseguir yield em dólar, são, sei lá, 5, 6, 7, 8, às vezes 10 transações. Tudo isso aí está sendo abstraído a nível de uma única transação, um único clique, o cara já está tendo rendimento em dólar, né? Isso também é Account Abstraction, certo? Certo. Tem uma Smart Wallet embaixo do Picnic. Ela ainda não é uma 4337, a gente está trabalhando para fazer a migração da infra que a gente tem para o 4337, mas o batch de transação funciona exatamente do mesmo jeito que funciona com o 4337. Então você pega lá, faz approve swap, approve, adicionar liquidez, approve stake, tudo de uma vez só. Uma transação gigante, se olhar o log dela, vai ser um monte de coisa sendo executada em sequência. E para o usuário é ultra simplificado. Então, o Picnic hoje ele passa por todos os pontos que a gente falou. Então, você não precisa se preocupar em selecionar a rede, você não precisa se preocupar em pagar gas. Mas para fazer isso hoje, a gente fez alguns jeitinhos para entregar essa experiência sem ter o 4337. A ideia de fazer com o 4337 é que você faz de um jeito muito mais, uma engenharia muito melhor, assim, é muito mais engenharia, é muito menos engenhoca. Acho que ainda está numa fase de uma versão
uma versão beta, uma versão early. Boa, boa. Ô, João, e deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando que vocês estão trabalhando também nisso, como que é essa questão de abstração de contas em outras blockchains não EVM? Vocês chegaram a fazer algum estudo nesse campo, cara? Porque eu sei que com tudo que for EVM acaba sendo facilitado com o RC 4337 que está surgindo, mas você chegou a dar uma olhada em blockchains não EVM, cara? Por exemplo, a própria Argent tem essa proposta para, por exemplo, que pode implementar na Starknet e tudo mais, mas diz você aí que você que é o nosso especialista hoje, João. Eu nunca olhei muito para outras, para coisas não EVM, assim, para falar a verdade. Não é um foco grande. Mas uma coisa que eu consigo enxergar que faz muito sentido é como você consegue usar qualquer coisa para validar uma transação. Então, a gente está falando em usar a biometria do celular para autenticar uma transação. Essa mesma biometria que você usa para validar uma transação na Ethereum, você poderia usar ela para validar uma transação na Solana, você poderia usar ela para validar uma transação na Starknet ou na Polkadot, mas, sei lá, na Cosmos, qualquer lugar desses, você poderia usar a mesma chave privada. E você consegue usar a mesma chave privada porque a autenticação não está sendo gerada a nível da rede. Não é a rede que autentica a transação. É um programa que autentica a transação. E como você consegue escrever esse programa em qualquer linguagem, isso significa que você consegue usar essa rede em qualquer blockchain que suporte smart contracts. Então, acho que o único lugar que você não vai conseguir usar a chave privada do seu celular é na blockchain do Bitcoin, pelo menos por enquanto. Ainda tem que andar mais um pouquinho, né? Tem que ter mais desenvolvimento ali. Mas, por exemplo, também fazendo uso do Bitcoin, eu tô vendo muita coisa legal acontecer lá, então não vamos dar só hate aqui também, não. Ô, João, agora falando então, eu quero falar agora de Jam, cara. E contextualizando o pessoal que tá ouvindo a gente, recentemente, né, a Picnic postou no Twitter de vocês que vocês foram um dos escolhidos ali num programa de grants ali da EF, exatamente no desenvolvimento de Account Abstraction. E a solução que vocês apresentaram, até onde eu acompanhei, era uma solução chamada Jam. Posso estar errado, se eu estiver errado, por favor, você me corrija, João. Mas eu queria que você explicasse pra gente, cara, o que é esse programa, como é que foi essa seleção, e também além disso, né, cara, primeiro parabéns, achei legal demais, a gente comentou aqui várias vezes, internamente comentamos também no Modular News, fiquei feliz demais de ver um brasileiro representando nesse nível no mundo cripto, mas conta pra gente um pouco mais, assim, do que foi esse programa, como que as coisas aconteceram, como vocês foram parar lá também. Então, fala pra gente aí. Para dar um pouco de contexto, assim, a Picnic começou fazendo baskets, né? Cestas de ativos, e era qualquer tipo de ativo. Então, você podia ter ativos que geravam yield. E aí a gente basicamente montava umas transações super complexas lá, com um monte de swap, adicionava liquidez, fazia staking, um monte de approve, juntava tudo e mandava. Então, a gente ficou super bom nesse negócio de como é que você interage com vários protocolos de DeFi e pega uma ação final que você quer executar e monta tudo isso num bloco e entrega. E na hora que a gente viu o 4337, uma das coisas que ficou claro é essa infra que a gente fez para a transação de DeFi encaixa igual uma luva no 4337. A gente tem uma Smart Wallet no Picnic, o 4337 é uma Smart Wallet, é só basicamente pegar essa infra e portar para cá. E aí, em algumas conversas eu tive a oportunidade para a DevCon em Bogotá no ano passado, fui almoçar com algumas dos engenheiros que estavam fazendo 4337, conversei com o Picnic, na época não estava exatamente claro o que dava para contribuir, mas uma das coisas que ele falou, fica de olho na Ethereum, fica de olho em grants, talvez tenha alguma coisa legal para fazer. E no começo desse ano saiu uma notícia que iam ter grants específicas para Account Abstraction e para o 4337. E aí a ideia ficou clara, vamos pegar essa infra que a gente já tem de fazer essas transações super complexas em DeFi e entregar de um jeito simples, e vamos fazer isso open source, feito para o 4337. E a gente aplicou para essa grant da Ethereum Foundation com essa ideia de fazer infra de DeFi para wallets 4337,
apresentamos um escopo de projeto que era algo bem parecido a uma V2, assim, a gente está melhorando algumas, fazendo uma engenharia mais bem feita e com os aprendizados que a gente adquiriu acho que tem uns 2 anos já que a gente está em volta desse problema, e fazendo isso para 4337. Então, o Gem vai ser uma API que qualquer wallet 4337, ou pelo menos qualquer wallet que sigam alguns padrões e algumas especificações do 4337 vai conseguir usar para acessar a DeFi. Então, se você criar uma wallet e você quiser oferecer yield, você vai poder usar o Gem para montar a rota inteira do yield e oferecer isso para os seus usuários. Pô, que legal, João. Fiquei, pô, interessante demais, cara. E me diz aqui, cara, quais são os próximos passos? Já encaminhando pro final, eu sei que eu tenho muita coisa para te perguntar aí depois, por trás dos panos sobre Gem, sobre a Account Abstraction. Acho uma ideia genial e eu gostei muito de ver essa possibilidade aí também de, pô, eu mesmo poder oferecer um yield ali, quem sabe, por que não? Pô, nosso mestre Jedi aqui embaixo, nosso Guelph, fazer umas estratégias lá monstruosas que ele faz. Quem sabe não pode automatizar isso, até mesmo oferecer isso como um produto. Então fiquei já cheio de ideia aqui para a gente trabalhar depois. Mas já encaminhando para o final hoje, João. Cara, o que a Picnic está trabalhando para daqui para frente? O que vocês estão... Qual que vai ser o 2024 da Picnic, João? Acho que o nosso... A gente tem enxergado a Picnic hoje basicamente como uma alternativa a corretoras centralizadas de cripto. Então, tudo que você consegue fazer na Binance, a gente vai conseguir entregar em DeFi. Acho que hoje o produto da Picnic é um produto pequeno, tem poucos ativos, ele está começando, ele está se estruturando e se organizando, mas ele é uma semente de uma coisa que vai conseguir fazer tudo que você consegue fazer uma corretora centralizada, mas com total transparência. Então todas as transações que você faz, você consegue ir na blockchain verificar que aquilo aconteceu exatamente do jeito que foi dito. Você consegue olhar o seu endereço da sua carteira na blockchain e ver exatamente quais os ativos que estão atrelados lá, e de uma forma que a gente não tenha custódia sobre os ativos em nenhum momento. Então, tirar um ponto de centralização e um ponto de controle e oferecer exatamente a experiência que você hoje acaba precisando de uma corretora centralizada para fazer. Então, o que a gente enxerga para o Picnic é deixar o produto mais robusto, mais maduro. Acho que isso passa muito por ter essas opções de multisig, então essas autenticações de 2 fatores, ter uma experiência que continue fácil, mas que seja extremamente segura. A gente tem se orientado em usar a Ledger como benchmark, acho que por conta dessas coisas que a gente citou antes ali, tem alguns riscos muito específicos com a Ledger que não são riscos tão pequenos e são difíceis de tirar eles só com a Ledger. Então, se alguém entra na sua casa, esse tipo de risco físico, a Ledger não resolve. Mas a gente consegue resolver bem com a Account Abstraction. E acho que no agregado, ali para as situações de risco real e as coisas que acontecem, que as pessoas perdem posse dos seus ativos, eu acho que a gente vai conseguir construir algo muito bom em termos de segurança e, ao mesmo tempo, muito fácil de usar. E isso acho que é um dos grandes focos, assim, de como que a gente torna o Picnic um negócio absurdamente confiável, onde você pode botar dinheiro sério e dormir tranquilo à noite. Todo mundo dorme tranquilo.
Então, esse é um grande objetivo, e acho que o outro objetivo é ir amadurecendo quais produtos tem lá. Uma coisa que a gente está trabalhando hoje é adicionar suporte para mais blockchains. Hoje a gente só está na Polygon, mas não é muito difícil. A gente está basicamente em todas as L2. Isso é uma coisa que a gente está trabalhando para estar. Então, ter um monte de blockchain, ter um monte de poder comprar qualquer token, ter um monte de opção de yield, aos poucos ir adicionando essas funcionalidades. E a gente tem experimentado com algumas, especialmente em momento de bear market, que cripto não é tão apelativo, a gente tem experimentado algumas ideias, tipo, yield em dólar é uma coisa, mas a gente tem experimentado swap de real para euro. O jeito mais barato hoje de fazer real para euro e vice-versa é via DeFi. Então, você faz stablecoin de real, que é DRLA, por stablecoin de euro, que é o EURE. Você faz on and off ramp, tanto no Brasil quanto na Europa, sem pagar taxa nenhuma. E a única taxa que você vai pagar é o swap de real para euro, que é um swap de 0,2%. Então, você acaba economizando 1%, 1,5% a mais. A gente tem explorado essas ideias não necessariamente tão dependentes de cripto. Acho que a RWA é uma coisa que super interessa a gente também. Então, o futuro do Picnic é basicamente pegar essa ideia que a gente tem, que é uma ideia embrionária, um produto que acho que ele consegue entregar uma experiência, um pedaço da experiência que a Binance entrega hoje, mas ele tem tudo para conseguir entregar tudo e, de fato, tornar a Binance obsoleta. Assim, acho que chega a um ponto de por que você vai usar a Binance. Você consegue fazer exatamente a mesma coisa, mas sem risco de contraparte, com muito mais opção de ativo para investir e com a mesma facilidade. Então, um grande diferencial também da Picnic é que você abre a conta lá muito mais rápido que na Binance, né? Então, tipo, imagina a pessoa que não tá interagindo. Vamos falar o pai do Cura aí, que ficou assustado com as chaves, com a chave privada, com as palavras sementes. A Picnic é um produto talvez para esse tipo de pessoa também, mas não só para esse tipo de pessoa, para quem também tá em cripto. Se você quer que tá em cripto, que tem uma renda extra, um yield extra, pô, coloca ali e dorme tranquilo, sabe? Você pode até conectar sua MetaMask, você não precisa fazer o Pix ou então criar uma conta com a sua vinculada à sua conta do e-mail. Se bem que essa aí é uma experiência fantástica também, mas assim, qualquer pessoa mesmo que tenha interesse de entrar em cripto, a maneira mais fácil hoje, uma das mais fáceis, é entrar através do Picnic. Os caras conseguiram. Agora tem aplicativo, né, João? Tem aplicativo, salva o aplicativinho lá na home screen do iPhone. O que mais? Vocês estão trabalhando agora numa função de swap. Não sei se já lançaram isso, swap de tokens lá dentro também da plataforma. A integração com novas blockchains, eu acho que vai aumentar muito as estratégias. Eu acho que vai poder dar uma alavancada nas estratégias e oferecer um yield diferenciado no mercado. Então, pô, muito bacana aí o que vocês estão fazendo. Eu tô bem interessado de ver os próximos passos mesmo da Picnic. Curi. Boa, João. Cara, então aproveitando o nosso encerramento aqui, aquele momento, o famoso momento merchan, então pode falar suas redes, as redes da Picnic, ficar à vontade aqui. Antes da gente encerrar, pô, queria já também te agradecer demais pelo papo, pela conversa de hoje, e eu já fiquei aqui já imaginando várias coisas, várias ideias, e animado com o futuro cripto também, que acho que é o mais importante, ainda mais para esse momento de bear market, né? Todo e qualquer ânimo é positivo e bom para os momentos como esses. Mas, cara, fala aí pra gente as suas redes, onde a gente te encontra, onde a gente encontra a Picnic também, como que a gente pode participar da Picnic. O microfone é todo seu, meu caro. Valeu demais, Curi. Super agradecido pelo convite aqui, sempre bom conversar com vocês e contar um pouco da nossa história, do que a gente está construindo. O Picnic, o nosso site é picnicinvestimentos.com. Acho que é o melhor jeito de construir o produto e experimentar em primeira mão essas coisas que a gente está falando, de usar o Web3 como se fosse o Web2. Então, experiência super simples, e você vai conseguir no Polygon Scan e ver exatamente o que aconteceu na blockchain. Acho que é um paradigma diferente, um jeito diferente de interagir com a blockchain. Acho que vale muito a pena ver isso em primeira mão.
As redes do Piquenique Use Piquenique BR, nosso canal em português. A gente tem um Telegram também, que é o grupo mais ativo, que é o Use Piquenique BR, também é o mesmo handle no Telegram. O meu handle pessoal é João AVF, João AVF, e qualquer conversa sobre account abstraction, cripto, quem estiver pensando em empreender também, acho que o que eu consegui ajudar e contribuir para a comunidade, eu fico super feliz também de estar presente e estar nesses espaços aqui, que são espaços mais de builder, de gente que está mais profundo e mais sério dentro desse nosso universo. Bom demais, João, bom demais. O João não só está à frente da curva aí ajudando a construir a Piquenique, mas também ele participa de vários hackathons aí buscando novas formas de inovar dentro do ecossistema e trazer isso para a Piquenique, talvez para o Brasil. Lembrando então, pessoal, que nada que a gente falou aqui foi recomendação de investimento fiscal ou recomendação de vida. Sugerimos que vocês façam suas próprias pesquisas. E é isso, com isso a gente finaliza o episódio de hoje e nos vemos na próxima. Valeu!